Olá, crentes web brincadeira, que essa não é a minha abertura oficial do Reino em Pessoa. A gente está começando uma série de episódios sobre gênero e sexualidade aqui na conferência do Jesus Hope. E hoje a gente vai começar falando um pouco sobre a trajetória dessas pessoas no ambiente fundamentalista e tudo mais. Eu nunca tô sozinha, tô sempre com ele, que é o Felipe Gibran, querido. E aí, meu povo, privilégio mais uma vez a gente estar aqui, fazer mais um episódio. Como a Pamela falou, o Jesus Hope está rolando, então se tiver um barulhinho aí no fundo disso, considero que a conferência está rolando lá, inclusive está maravilhosa. Nesse momento agora, o querido Bispo Hermes está ali falando, então esse fundo aí é a voz dele. E a gente está aqui também com outra maravilhosa, a Bruna, pastora Bruna Sintra, que está aqui da Comunidade Refúgio, que inclusive acabou de me presentear com esse livro dela aqui, DR com Deus. Você vai ver esse livro aí na sua tela depois com mais calma, porque o Brian vai fazer isso pra gente. E é um privilégio ter você aqui conosco, Bruna. Seja muito bem-vinda. Deixa eu virar aqui. O privilégio é meu. Vocês são referência pra gente já há tempos de mulher que faz teologia através da história. Isso é muito incrível, acompanho muito. E muito obrigada, me sinto aqui honrada, na verdade. Que isso, privilégio nosso. A gente está falando sobre você, mas a gente sempre faz esse meio campo assim também, para quem está assistindo a gente conhecer também, para a gente perceber como é que você se define. Então fala para a gente quem é a Bruna, né? Bom, eu sou uma mulher cis, branca, lésbica, casada com a mulher mais linda do universo. E eu digo que a beleza está nos olhos de quem ama, né? Por isso que para mim ela é a mulher mais linda do universo. Sou pastora, estou teologando na Metodista, sou especialista de História da Igreja e Pensamento Cristão pela Batista, né? Sou pastora há muito tempo, desde 2006. Comecei a minha trajetória lá na Renascer. Passei um tempo fora, me desconstruindo, aprendendo de Deus, que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus que nos busca e que está com a gente nesses processos. E agora eu estou na cidade de Refúgio, eu e minha esposa. Eu estava nascendo quando você estava aí, né? 2006, mais ou menos, a época. Nasceu em Cristo, né, querido? Brincadeira. Mas você, nas suas definições, você já disse isso, né? Sou pastora, sou mulher, o que já é difícil no nosso ambiente, ser pastora, ser mulher. Sou pastora, mulher e lésbica, torna a sua missão ainda um pouco mais complicada. O que veio primeiro da sua percepção? Sua percepção pastoral, sua percepção da sua sexualidade, da sua orientação sexual, ou o que a gente pouco questiona, mas o que é muito comum, que é se perceber mulher também, né? Porque a gente demora um tempo para entender, né? Eu digo isso, assim, eu demorei não sei quantos anos para entender que eu era preto. Então, quanto tempo também se demora para entender que se é mulher? Qual foi o seu caminho da sua percepção? Assim? Eu acho que primeiro eu me percebi pastora, né? Porque eu cheguei na igreja com 11 anos e a igreja te envolve, né? Ainda mais a Renascer, que tem esse processo muito chamado, ministério, vida na igreja. E eu acho que eu não passei pelo processo de me perceber pessoa, ao ponto de não saber se eu gostava de esfirra de carne ou de queijo. Porque, assim, se tava com a galera, o que era mais barato na promoção, a gente tava junto, né? Então, a percepção ministerial, porque é muito falado e construído na gente, veio primeiro. Depois, quando eu passei por um processo de sair de casa e tudo mais, eu fui expulsa de casa porque eu fui ungida pastora, muito nova, então rolou uma agressão, né, do meu padrasto e tudo mais. E aí, eu saí da igreja porque quando eu recebi essa agressão, eu não tinha vida profissional. Porque o ministério te envolve, aquela coisa toda, não tinha profissão, não tinha casa, fui morar de favor. Foi quando eu falei, não, eu quero decidir sair da igreja. E quando eu saí, eu me percebi como pessoa que tem gosto, que gosta de filme de ação, que gosta, né, de esfirra de carne, que gosta de japonês. Eu fui descobrir japonês depois, assim, que gosta de açaí, que também foi depois. E eu saí da igreja com 22, então pensa, 22 anos sem me descobrir pessoa. Depois eu me descobri lésbica. Porque na vivência com outras pessoas, eu tinha, meus ex-namorados eram muito amigos meus, e eu me escondia atrás do
tabu, né, do dogma da igreja, que só pode transar. Que ótimo isso, né? Porque eu não sei prazer. Então, maravilha, isso eu já fiz né? Aí meus amigos que viraram os namorados, então eu ia me escondendo, mas não casei, então não fui obrigada a ter essa experiência sexual, né? Só que aí, quando eu conheci a menina, em 3 semanas, eu tava, né? Falei, meu Deus, é isso aqui. Então, me reconheci primeiro lésbica. Depois, quando eu comecei a estudar, eu fui entender a dificuldade de ser mulher. Porque aí eu sofri preconceito dos alunos da faculdade e não dos professores, porque hoje eles são bastante inclusivos, até porque, né, não pode perder aluno, pode criar um problema, problemática de leis e tudo mais, mas dos alunos, tipo assim, quem é você, né? Tipo, até me compararam a uma galinha, depois tentaram dizer que era bíblico, né? Eu falei assim, no meio de uma conversa. Eu chamava de mula de bala não, já que é bíblico como o zoológico todo, né? Eu falei, no meio de uma conversa, e o debate começou pela revolta dos homens, dos professores começarem a falar, boa noite, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Que o bem-vindo já aproba. Aí eu fui doida falar assim, é importante falar sejam bem-vindas, a gente não estudava. Aliás, tem muitas igrejas aqui entre vocês que a gente não pode ser pastora. Então, é inclusivo isso. Aí, pronto, até de galinha me chamaram usando a Bíblia, né? Como é delicado. Então, eu só fui descobrir, por último, o gênero, o quanto ele perpassa a nossa vida. E ele é limitante na nossa vida, né? Com certeza. Eu vi que você teve uma caminhada no Seminário Batista do Sul. Sim. E assim, eu fico realmente muito interessada por isso, porque assim, eu passei por esse processo também, eu imagino que você sabe melhor do que eu, até porque você é pastora, mas o quanto que a gente é descredibilizada na nossa existência. E aí, você tá nesse espectro da sexualidade, eu queria que você contasse pra gente assim, o que te orientou a seguir nesse caminho? Porque você descobriu sua sexualidade até então jovem e foi nessa mesma estrada que você já estava fazendo esse seminário. Então, como é que foi essa jornada? Você teve que ocultar isso? Como é que foi? O Seminário Batista do Sul, ele veio agora, então veio recente, né? Eu me descobri, foi uma descoberta mesmo. Eu tinha 24 anos e o seminário veio agora. E eu procurando história, vendo comprei alguns cursos de alguns lugares, e eu mandava para as professoras, né? Mas, ok, isso aqui é um curso, mas eu queria me aprofundar mais, então me indica. E aí a Ruth Salviano me indicou, eu perguntei para uma outra pessoa que nem se deu o trabalho de responder, talvez olhou, né? Porque nem está aberto, olhou e nem se deu o trabalho de responder, mas a Ruth que... enfim, é uma pessoa que tem produzido história da igreja, né? Falou, olha, eu fiz o que ela fez, Batista do Sul, se eu não me engano, ou ela disse que para mim agora é o melhor, e aí eu fui fazer. Então, quando eu fui, eu já fui já assumida, sendo lésbica e tudo mais. E quem me acolheu lá não teve problema nenhum, né? O Lucas Gesta. Então, tive trocas com ele que foram muito tranquilas. É óbvio que tem algumas matérias que a gente vai falar agora, de teologias contemporâneas e tudo mais, eles abordam um pouco, mas abordam sempre numa ótica de alguém, né? Então, vai trazer do 8 ao 80, vai tentar dizer que é uma teologia realmente que só foca no sexo, e vai trazer pessoas que se inscreveram sobre isso, mas em todos os assuntos há seus contrapontos. Pessoas, né, do 8 ao 80, mas nesse caso sempre o contraponto de um lugar negativo, né? E aí quando eu fui falar para eles, assim, olha, existem não tantos, né, mas existem outras pessoas que pensam, dá para construir uma narrativa diferente dessa, porque você já está continuando a criar preconceitos, né? E foi muito bem acolhido. Então, graças a Deus, na Batista não tive problema nenhum como aluna. Graças a Deus. Você falando da sua história aí, até ouvi você falando um pouco hoje sobre isso, né? E é uma história que parece muito comum, assim. Eu vejo as minhas amigas, né, que são lésbicas, ou até as minhas amigas que são bi, elas têm um relacionamento com homens, e o relacionamento com homens tem uma dinâmica, tem uma velocidade, mas as minhas amigas que são lésbicas ou que são bi, que têm relacionamento com mulheres, tem uma dinâmica muito efusiva, como você disse, assim, né, em 3 semanas, eu né, assim, de longe, analisando, na minha ignorância, no meu machismo,
eu penso assim, quando alguma amiga minha beija outra mulher, eu já fico pensando, quando é que elas vão falar que vão casar, vão ter filhos e vão ter cachorros? E, às vezes no mesmo dia, nem no final do dia elas já estão, eu quero uma escova de dente vermelha, azul. Eu ouvi você falando e queria fazer memória disso. Como que essas dinâmicas funcionam assim? Por que talvez, se tem um porquê, mas como é que você pensa nessa questão do relacionamento lésbico, assim, com essa dinâmica um pouco diferente? Eu já ouvi histórias, né, até uma pessoa muito conhecida minha, né, próxima, de nem conhecer e por telefone já marcar o casamento e já vir morar junto. Meu Deus, aí, caraca. Mano, amor à primeira call. A primeira call, literalmente. Mas quando você vai entender essa história, olha que história incrível. Essa outra pessoa que morava longe, tinha um filho recém-nascido, era mulher de pastor e era agredida em casa por esse pastor. Ele falou, eu não tenho profissão, não tenho salário e dependência financeira para sair desse abuso. Agora que está tentando se fazer leis, né, para que a mulher tenha, então, ali um recurso para conseguir sair, mas ainda é um processo, isso faz muitos anos atrás. O que ela falou assim, olha, não sei se vai dar certo, mas nesse lugar eu não vou te deixar, vem morar comigo. Pronto, casou, entendeu? Eu trouxe, né, aqui na Desishope sobre a construção de gênero, né, como é construído na nossa sociedade. Então, o homem, ele já nasce tendo liberdade sexual e liberdade de ir viver o mundo, de se aventurar, né? Não poucas vezes os pais já falam para os seus filhos que são adolescentes, crianças, eu vou te levar num puteiro. Pode falar puteiro? Pode. Né? Já falou coisa pior, né? Não tem crise nenhuma. Vai pro puteiro. E com certeza lá escutam a gente. Com certeza. Então, você vai pro puteiro, vai ter essa experiência, né, sexual, porque você precisa mostrar que você é homem, você precisa ser provedor, você precisa ser, enfim, um monte de coisa. E a mulher é construída socialmente, a gente está tentando desconstruir isso há algum tempo, mas ainda é, assim, a recatada do lar, que precisa ser romantizada, que precisa cuidar, que precisa se entregar para essa relação de cuidado, de amor, de afeto, né? E então eu vejo que hoje as mulheres lésbicas, elas encontram aquilo que elas foram criadas para ser, porque ela foi criada para um romance, a outra também. Então quando ela se encontra, a intensidade é tão grande, caramba, eu achei alguém que foi criada para um romance. Então ela não consegue compreender todas as estruturas machistas que passam por nossa vida e fala assim, não, né? Vamos viver os passos, vamos se conhecer, vamos viver. Não, eu encontrei o amor da minha vida. E aí também passa por essas mulheres terem sido expulsas de casa, reprimidas, não falam com a família. Então esse amor que não se encontra na família vai se encontrar em quem? No relacionamento. E aí se torna a falta da afetividade na família, nos amigos e tudo mais, vai para dentro desse relacionamento. Eu acredito que seja por isso, então, que as mulheres se unem rápido. Só fazer uma vírgula aqui, pô. É porque você falando disso, que eu acabei de ganhar seu livro, ainda não tive o privilégio de ler, mas seu livro chama DR com Deus, mas você falando sobre isso, e sei que boa parte da sua pastoralidade estão no cuidado de pessoas que foram abusadas nesse lugar, né, que na pastoralidade chega pra gente e o abuso é comum. Então, não sei se o DR com Deus também, de alguma maneira, dialoga sobre. Mas esse machismo, esse romance romântico, né, essa projeção, né, de alguém para a vida inteira, da sua alma gêmea, essa construção toda, que é cruel para a gente de modo geral. Aí você está dizendo, né, pode até ser uma possibilidade disso, mas esse lugar também, nas relações homoafetivas, eu percebo que ela, às vezes, acontece com muito abuso, e às vezes esse abuso é difícil até de ser denunciado, porque você está lidando com duas mulheres, ou às vezes com dois homens, e não são porque o relacionamento é homoafetivo, que os abusos não acontecem, e às vezes é mais difícil, inclusive, denunciar, porque você tem ali uma sensibilidade a mais de, cara, será que... E aí, como é que você funciona assim na sua pastoralidade com isso? Porque eu sei que essa é uma demanda que você tem com constância, né? Sim.
Acho que a demanda da mulher violentada e do homem violentado também, porque a gente fala das mulheres porque proporcionalmente é maior, mas nós temos muitos homens violentados também, né? É uma demanda gigante. E é muito difícil quando você vai fazer um aconselhamento e essa pessoa chega com todas essas dores. E no próximo, você vai aconselhar alguém que abusou. E você vai precisar lançar de misericórdia e ensinar essa pessoa. E óbvio, na minha pastoralidade, se você quer confessar isso, você precisa se responsabilizar. Então você vai se responsabilizar das formas que são legais para isso, né? Mas eu digo que a oração da pessoa que foi violentada é uma oração muito difícil. Inclusive no livro eu falo isso, né? Sobre a oração do Pai Nosso, que a gente romantiza de uma forma incrível, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos. Pera, como é essa oração vivida por quem foi violentado? Quem sofreu abuso, assim, né? Como é falar assim, Senhor, me perdoa da mesma forma que eu perdoo aquele que abusou de mim? É uma dor. Uma última experiência que eu tive de uma pessoa assim, a pessoa não conseguiu ficar em pé na minha frente. Tive que pegar uma cadeira e sentar, assim, até me emociona de tão doloroso que foi, porque a vontade que tem lá, primeiro, é óbvio, descobrir quem é essa pessoa e mandar ela para o inferno e, no mínimo, para a prisão. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma responsabilidade de fazer com que ela não carregue mais essa mochila que é pesada e liberar o perdão que Jesus nos pede. Que é um perdão, é uma decisão de você pedir, ou liberar perdão para esse abusador, que é muito difícil. O DR com Deus, ele vai nesse lugar, do tipo, eu não consigo perdoar quem me estuprou. E agora, se o Senhor fala que eu tenho que perdoar, vai ter que me ajudar. Por que então que você me deixou? São conversas tão sinceras, por que você não me protegeu, né? Por que você não esteve comigo? Então, eu acho que são experiências muito dolorosas. E quando você tem responsabilidade nisso, porque a igreja sempre tem responsabilidade, fala assim, fica quieto, vai pro quarto de oração, pro quarto de guerra, ora, e seu marido vai mudar. Isso não é ter responsabilidade. Responsabilidade é você olhar e falar assim, sim, você precisa perdoar. Infelizmente, tudo isso aconteceu, você precisa perdoar, mas você precisa tomar passos de libertação. E a libertação, no teu caso, é totalmente espiritual, sair dessa casa. Porque se isso não for espiritual, o que vai ser? Né? Então, eu acho que é muito delicado, porque você passa essas dores, e nós, como mulheres, passamos essas dores o tempo todo. Eu acho assim, você levanta essa questão sobre o abuso e dentro do espectro LGBT, eu falo como uma pessoa que convive com muitas dinâmicas dessas relações, isso acontece entre as pessoas LGBT e eu acho que é importante isso ser falado, porque eu acho que tem uma questão de réplica, né, de relacionamentos e tudo mais, e eu entendo isso, eu estava lendo um livro, Os Desmandamentos da Anistea, não sei se você conhece. Sim. E aí ela fala sobre essa questão da possessividade, do ciúme que acontece nessas relações, porque você está tão acostumado a viver uma lógica de guerra, porque você nunca sabe qual a próxima pessoa que vai te ofender, que vai te furar, que você transforma o seu relacionamento na sua fortaleza. E aí, com essa ideia de posse, e a gente acaba projetando o jeito que a gente ama as pessoas na nossa relação com Deus, eu queria que você falasse um pouco pra gente como que é lidar com essas pessoas LGBT num ensino, né, numa espiritualidade com Deus, onde ele não tem o controle de tudo, ele não é dono de você, mas que ele é amigo. Eu acho que isso é um grande desafio até para a cura da pessoa que está nesse processo. Como que é isso? É um desafio, porque eu acho que tentar construir essa narrativa, né? Eu acho que nós estamos num momento de muita mudança. E que a gente olha para trás e fala, esses pastores eu não quero ser. Foram bons porque me trouxeram até aqui, esses pastores eu não quero ser. E eu não tenho exemplo, então como eu vou ser? Inclusive, existem muitas pessoas que não querem ser pais porque olham para os seus pais e falam, não sei replicar o que ele replicou, não quero replicar o que ele replicou, mas também não sei como replicar uma nova coisa, né? Então você precisa, acho que a gente está nesse momento de transformação e que precisa ensinar o básico. Que é o básico. Parece, mas é o que é, né? Isso, é. Hoje eu ouvi um debate incrível sobre os textos de terror contra os LGBTs. E eu olhei para aquilo e falei assim, por que a gente precisa ficar explicando os textos de terror para o LGBT se na graça, nós pecadores,
Já está resolvido. Já está resolvido. Eu preciso voltar para a base e falar. Então eu preciso voltar para a base e dizer uma coisa que você falou que foi incrível. Peraí, o máximo que eu posso fazer é atrapalhar a sua relação com Deus. O mínimo, você não é meu. Essa ovelha não é minha, eu não sou pastor dessa ovelha. Não, essa ovelha é de Jesus Cristo, né? Então eu acho que ensinar é algo importantíssimo, mas a gente precisa ensinar o básico para adultos. Sim. E além disso, é sair dessa educação bancária, que Paulo Freire vai falar o tempo todo, né? E que a gente também ainda não aprendeu como sociedade a como desconstruir essa educação bancária, refazer uma nova educação, né? E como fazer esse cristão, que talvez todo mundo chama de bebê, porque se converteu ontem, ser empoderado. Autonomia. Né? Autonomia. Eu quero que as pessoas sejam emancipadas. Isso. Não que elas fiquem debaixo da minha asa, bancada. Isso não existe no cristianismo, Vamos aí. Tipo, eu não sou sua mãe. Tutora, né? Sua tutora, sua pastora. Eu brinco, a galera me chama de senhora. Eu falei, você é louca, eu sou você, estamos aqui. Não, eu não sou mãe de ninguém. Não sou, você não é meu filho. Por quê? Porque a gente é amigo, camarada, tá mandando junto. Eu posso ter mais caminhada na fé, mas isso não significa que eu não vou aprender algo novo com você em Cristo. Porque em Cristo nós temos essa diversidade que a gente aprende e ensina o tempo todo. Quer cair de novo no Paulo Freire, né? Não, total. Eu vou ter que fazer essa vírgula aqui, porque você mexe com a pessoa que trabalha com educação, fala de Paulo Freire. Eu gosto muito disso, porque eu acho que a teologia fundamentalista ela é uma teologia de respostas, né? Então, todo mundo tem terror da pergunta. A pergunta tem que estar dentro do script, porque a resposta é o dogma. Então, tudo que está fora ali vira uma aberração, um motivo de ser excluído. E, às vezes, a gente entra para o caminho de teologias contextuais, de teologias mais libertárias, e existe ainda um medo de se perguntar. As pessoas têm um medo de criar caminhos, elas querem a receita mesmo, né? Uhum. Então, eu acho muito bonito quando a gente trabalha de uma maneira que essa criatividade possa acontecer junta. Mas aí, nesse caminho, você que está aí veiculada na educação também, eu dei uma olhada no livro, eu trabalho no editor, então eu já fico de olho e falo assim, meu Deus. E como é maravilhoso ver pessoas como você fazendo devocionais. Uma coisa assim que parece que a gente está tão obcecado, né? Aí destrincha o texto do terror, aí chama o biblista, faz um calhamaço desse tamanho de teórico e tal, mas aquela coisa do então. Um dia eu acordei, orei a Deus e ele falou isso comigo e às vezes é só isso que a pessoa precisa. E aí eu queria saber de você, porque você estava falando desse seu conflito entre nem ser vista pela teologia fundamentalista, nem ser totalmente concordante ou reconhecida pela teologia progressista, porque você está fazendo o seu caminho. E eu acho que isso é muito autêntico, eu sempre vou respeitar. Mas eu fico pensando, como é que é essa figura de Deus para você? Né? Porque tem a galera da teologia queer que eu amo, defendo de montão, que é justamente não fechar Deus nessa caixa. Tem o pessoal da teologia fundamentalista que bota Deus assentado no trono pisando na cabeça de todo mundo. E eu queria saber, você que está falando desse perdão, como é que é essa figura divina para você? Bom, a figura divina para mim é uma mulher amiga, divina Ruá, sabe? Que vai me ouvir e me apoiar nas minhas decisões erradas e certas, não vai me julgar por isso, nem me afastar por isso, né? Eu sempre falo para as pessoas, né, que eu não tenho nem muita base para falar isso, mas eu acabo falando. Assim como o racismo ele é estrutural, inclusive algumas pessoas pretas reproduzem o racismo porque ele é estrutural, o fundamentalismo é estrutural. E a gente saiu do fundamentalismo tentando recriar algo novo. E recriar a imagem de Deus e nos ler no texto. Também foi muito incrível o que você falou hoje, nos ler no texto. E quando a gente vai passando por esses momentos de desconstrução, a gente vai fazendo essas perguntas. Quem é Deus para mim? Né? Deus é um homem branco de barba? Já foi. Porque foi assim que foi desenhado para mim. Deus é um todo-poderoso guerreiro que vai na batalha e olha para a guerra hoje e fala assim, cara, como Deus pode ser assim, né? Então, eu fui tentando desconstruir e reconstruir. Hoje, eu vejo Deus como uma mulher amiga, mais do que acima, comigo, né? Talvez amanhã eu tenha uma experiência diferente de Deus. Eu falo, Deus agora, esse grande eu sou, agora já não é mais essa mulher amiga. Talvez seja outra coisa eu acredito que esse Deus pode se mostrar, né? Ou essa deusa pode se mostrar para mim
na minha necessidade do tempo que eu estou passando. Essa é a minha necessidade hoje. Observar Deus como deusa. Amanhã, isso pode falar, que legal, isso é importante. E amanhã eu ter um outro significado que eu falo, nossa, que incrível. Então eu acho que Deus não é uma caixa. E Deus, ele se desconstrói para se construir em mim o tempo todo. E aí desconstruir essa imagem, sabe? Criada para todo mundo. Mas também é um exercício muito difícil de se fazer. Porque você vai caindo em lugares que são muito excessos. E tá tudo bem. Porque nos excessos você aprende uma coisa e Deus vai lá e faz... Aí você fala, nossa... Obrigada, Deus. Aí você vai para um outro excesso, aí ele volta, aqui ó, o caminho. Você fala, obrigada, Deus. Então eu acho que Deus é uma amiga comigo, se desconstruindo para se construir em mim dentro do meu corpo, da minha vivência. Fantástico. Terminou com aplauso. Pessoal, é agora a hora do apelo. Você quer aceitar, Jesus? Não, mas eu quase converti. Bruna, quero te agradecer. Obrigado pelo papo, obrigado pelo livro. Eu vou colocar na descrição do vídeo também o livro da Bruna DR com Deus, da Bruna Sintra. Obrigado pelo papo, uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Aqui é uns vários sonhos realizados. Eu acompanho vocês há muito tempo. Obrigada de coração. Obrigada, querido. Tamo junto. Tamo juntos. Beijo para vocês, queridos. Até a próxima.